Oi, pessoal! Começando por aqui mais um Pô de Mulher. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do YouTube. Juliana Rangel News. Já se inscreveu, já ativou o sininho. Vocês devem falar assim, gente, mas toda vez ela começa falando para se inscrever no canal. Sim, gente, sabe por quê? Porque é muito importante sua inscrição aqui pra gente no canal, ativar o sininho, porque é assim que o YouTube entrega mais vídeos, todo o conteúdo novo que tem toda semana, chega a notificação para você e assim a gente vai crescendo mais na audiência por aqui também, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Você também que estiver pelo Spotify nos ouvindo ou também assistindo aí de onde você estiver, tá bom? Antes de eu apresentar minha convidada, quero falar de uma mega promoção da Claro. Você que tá marcando aí, gente, você que tem empresa, você que tem na sua residência mesmo, seus filhos que adoram uma internet, né? Então tem que aproveitar o plano, ó, somente agora no mês de março. A gente tem aqui, ó, a Claro tá oferecendo para você mega promoção, hein, gente? 500 mega de internet. Você sabe o que que é isso, gente? É muita internet para você usar como você quiser, assistir seus filmes, se você quiser fazer aí, por apenas R$ 99,90. Então, ó, aí na tela tá aparecendo o telefone, liga lá. Vai em alguma loja, né? Aqui em Ribeirão Preto tem várias lojas aí nos shoppings da cidade e também na rua da loja Claro para você conferir a promoção, já assinar e outra. A gente é internet de fibra, tá bom? A melhor internet com ultra velocidade que a Claro oferece para você. Vou apresentar minha convidada aqui, que tem somente aí, gente, 40 anos de atuação no mercado de peças e acessórios para motos. A gente fala assim que é um mercado super masculino, né? E ela está à frente aí dessa loja junto com a sua irmã. Já vou falar o nome dela. Tem aí 62 anos, é formada em administração. Esse mercado que a gente está falando aí da SBS, que é de loja de peças e acessórios, como eu falei para você, que é a Sandra Brandani Piscinato. Sandra, seja bem-vinda. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite. E a nossa amizade sempre atual, né? Graças a Pois é, Deus. a gente está sempre na correria, para lá e para cá, mas Sempre. estou sempre te acompanhando, vendo aí o seu crescimento, né, em tantas coisas nos negócios, e não só isso, viu, gente? Também falando aqui, ó, a Sandra é a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto ao longo aí dos seus 119 anos, né, Sandra? Sim, E não bastasse isso, né, esse ano você assume também a presidência, né? sim. Até o momento eu fui convidada, né? Já estou com a minha chapa pronta. Se tiver outra chapa, automaticamente vamos ter eleição. Se não, a minha já fica por convocação, então eu já fico eleita a presidente da Associação Para quando Comercial. que é a eleição? 3 de abril. Já tá aí, Já está já. aí. É. Então é muito bacana a gente contar um pouco e mostrar um pouco essa sua visão e esse posicionamento. Você como mulher no mercado, né? Porque a gente está falando aí da SBS, né? A gente Sim, 40 anos que você e a sua irmã, que é a Silvia Brandani, né? isso. Vocês administram, vocês cuidam do mercado tão masculino, sendo mulheres. Então é justamente para a gente falar o quê? Como que é esse posicionamento de vocês? Eu imagino que vocês já devem ter passado por muitas histórias aí de até mesmo preconceito, né? Sim. De, mas uma mulher aqui, né, coordenando, comandando. E vou falar mais, viu, gente? A gente estava até conversando fora do ar, né? Porque até 2019 era uma única unidade, né? Que era somente a Sim. matriz em Ribeirão Preto. De 2019 para cá, vocês abriram 11 novas Isso. unidades, 9. né? Ou seja, expandiram muito. E aí você até comentou também que também veio por conta dos seus filhos estarem também Sim. agora atuando, né, na Porque empresa. na verdade agora vem a sucessão, né? Porque a minha irmã é solteira, ela não tem filhos e eu tenho um casal. A Sofia fica na área administrativa com a minha irmã e o meu filho se direcionou comigo na área comercial. A sua filha tem quantos anos, Sandra? 32. Então ela já também já está Já. ativamente na empresa. Ativamente. E o Luiz está com 30 anos também, está ativamente. Ele começou cuidando de todas as filiais. Hoje ele já fica comigo no departamento comercial da empresa. Legal. E assim, você nasceu em Ribeirão Preto. Você morou onde aqui, assim, quando você nasceu? Você com seu pai, sua Sim, mãe? eu nasci nos Campos Elíseos, né, na Rua Ceará. Então eu tenho uma infância muito grande da Praça Santo Antônio, da Igreja Santo Antônio, porque naquela época as minhas irmãs são mais velhas que eu sou, na verdade, a caçula, e depois eu tenho uma prima irmã que virou a caçulinha da casa.
E eles iam namorar, e na onde que eles iam namorar? Na praça. Na praça. Na praça da Santo Antônio, que era... Então, sempre eu acompanhei, sempre eu ganhei muito doce para que a gente pudesse comprar rapidinho para eles poderem dar um beijo, né? Então, era muito interessante essa infância. Me lembro bastante da Rua General Osório, né? Que a gente andou muito. E uma coisa que meu pai fazia muito com a gente era jantar no Bar do Galo, porque era uma experiência, assim, boa de sair de casa e jantar. E outro lugar também, a Pizzaria Bambino, era tudo na Avenida Saudade. Então, automaticamente, era uma família grande, né? Que a gente tem 5 irmãos, nós somos 5, e meu pai criou mais 5. Então, era uma família muito grande. Criou mais 5, o assim como? Ele adotou? Ele pegou primos nossos, que foi praticamente abandonados, e pôs todos para dentro de casa. Então, vocês eram em 10 dentro da 10. mesma casa. Então, meu pai tinha dupla jornada de trabalho. Ele tinha as empresas e, na época, ele consertava geladeiras. Então, até eu me lembro que nas praias, quando a gente ia para a praia, ele fazia 2 em 1. Ele levava a gente para a praia, nós ficávamos 30 dias e, nesses 30 dias, ele ganhava o que ele não ganhava no ano, porque ele arrumava todas as geladeiras do litoral. Ou seja, ele ia trabalhar ao invés de descansar. Sim, ele ali. ficava meio período com a gente, meio período ele Trabalhando. dava assistência técnica nas geladeiras. Então, isso foi, assim, um salto grande, e ele morreu muito cedo, aos 60 anos, né? Em 86. Mas ele deixou, assim, um legado muito bonito e deixou muita coisa para nós, o que ele conseguiu construir, vindo de uma família estrangeira, né? Que eles vieram, os pais deles vieram italiano, dentro do navio, que todos vinham, né? Na verdade, no porão do navio, né? Então, meu pai, assim, ele construiu um império, que eu vou chamar assim. Então, quer dizer, eu, como sou a última, que eu sou a caçula, eu já tive o privilégio de uma televisão, de um telefone, muita coisa. Então, de todas as minhas irmãs, eu consegui fazer um balé, um piano, uma patinação, me formei, todas se formaram normal, mas eu tive um pouco mais de acesso em tudo que seria uma mordomia, né? E assim, o seu pai também, ele teve uma fábrica, né, de bicicleta em Ribeirão em Preto. 75. Que inclusive depois a Caloi comprou, né? Sim, a Caloi comprou, porque a Caloi era muito grande e nós lançamos uma bicicleta com amortecedor. E essa bicicleta era inovação do mundo. E a Caloi, para não ficar para trás, ela veio e fez uma proposta muito boa. Então, como eles sabiam na época que talvez não daria certo essa concorrência, então eles preferiram abrir mão das bicicletas Brandani. Mas aí eles já fabricavam peça de moto e muito antes, nos anos de 69, eles fabricavam peça para as lambretas. Então, minha família já vem há muitos anos, já desde os anos 60, né? No mercado de peças. Tá, mas e aí a gente está falando que, por exemplo, quem fundou a SBS foi você e sua irmã? Foi eu e meu pai. Ah, o seu pai na época, Sim, então. porque na época eles tinham as concessionárias e não podia mais ter peça paralela. E eu estava me formando em 81, eu fiquei 1 ano fazendo um estágio na empresa deles, que era no comércio. Mas essa época, qual era a empresa? Bramoto. A Bramoto, a Plasmotécnica, era todas essas empresas. Ah, tá, já tinham essas empresas. Já tinha essas empresas. Tanto é que meu estágio de faculdade foi na Plasmotécnica. E aí eu fiquei 1 ano praticamente com o meu irmão na Bramoto. E aí eu fui pegando tudo que era de peça de moto. Fui olhando de um modo geral. E aí surgiu a oportunidade de abrir essa loja. Então aí o meu pai abriu essa loja comigo, ele me deu 1% e ele ficou com 99%. E por que SBS? SBS, toda a minha família é com S. Então, meu pai era Silvio, minha mãe era Sofia, minhas irmãs é Solange, Sueli, Silvia, Sérgio, o irmão. Então, quer dizer, acabou ficando... esse nome veio porque todos os nossos nomes eram grandes. Lambrevespa, Bramoto, Plasmotécnica. E a agência era muito atual, que a gente pegou na época, ela falou assim, olha, o Skol está dando muito certo das cervejas, porque tinha Antártica, eram os nomes grandes. E aí ele falou, vamos fazer uma junção de letras que eu acho que vai ficar legal. E foi aí que surgiu, na verdade, a SBS, com o nome. Então, a gente veio através de uma escola mesmo, olhando um nome fácil, rápido, para poder fazer. Tá. E a gente está falando aí de 40 anos atrás, né? Então, eu imagino assim, óbvio que tinha seu pai ali, a figura masculina e tudo mais, mas você, muito nova, entrando num universo 100% masculino. Nessa época, você já era casado ou ainda não? Não, eu não era casada, eu
Eu entrei na SBS, na verdade, meu pai me pôs para abrir portas de aço. Eu lembro que a loja que eu estava era um prédio alugado. Eu tinha 4 portas grandes de aço para abrir. E família de italiano não mede o esforço da mulher ou do homem, né? Já que você se propôs a trabalhar, então você vai trabalhar realmente. E nessa época, abriu a loja eu com o meu primo. E eu comecei a ficar no balcão, comecei a ficar no caixa, comecei a ficar no faturamento, em todos os lugares. E a empresa cresceu muito rápido porque, com a plasmotécnica, a gente vendia no atacado. Então, a minha empresa começou a distribuir a nível de Brasil. Então, foi tudo muito rápido na minha vida. A minha empresa, em um ano, em 84, ela cresceu 1000%. Então, eu abri ela em fevereiro de 83. Quando chegou dezembro de 83 mesmo, eu estava com um crescimento de 1000%. E vocês, na verdade, vocês enxergaram uma oportunidade no mercado na época, Uma né, oportunidade, Sandra? Aí a minha irmã era professora. Aí meu pai falou assim, olha, em um ano, sua irmã já ganha 3 vezes mais que você. Você vai continuar sendo professora ou você quer vir para a empresa? Aí ela veio para a empresa. Ele pegou e deu 1% para ela também. Aí ele falou assim, olha, vocês são mulheres, vocês podem casar, tudo, então eu vou dar 50% para o seu irmão. Aí deu 50% para o meu irmão, meu pai ficou com 48% e nós ficamos com 1% e 1%. Sério? E aí, o meu irmão veio e falou, ó, é o pai que tá fazendo isso e tal. E 3 anos depois, meu pai morreu. Então, ele fez isso em 84, em 86, meu pai morreu. E aí, meu irmão fez toda uma divisão, né, de patrimônios, tudo mais. Ele continuou com as empresas, a outra empresa, a minha mãe tinha 50%, ele ficou com a empresa total também, então ele queria todas as empresas, ele queria tudo que dava leite, né? Então a gente tinha um sítio que era peixes ornamentais, que meu pai distribuía para o Brasil inteiro, porque ele tinha uma visão muito ampla das coisas. Seu pai era muito empreendedor, foi muito empreendedor, Muito né, empreendedor, Sandra? muito. Porque são várias atividades, vários ramos. São que vários. ele Ele sempre atuou. pegou todo um pessoal da USP e desenvolvia peixes ornamentais. Ele fazia construções. Ele deixou o meu irmão, na época, com vários imóveis e um prédio com 36 apartamentos, que era lá na rua Luiz Barreto. Então, quer dizer, ele conseguiu fazer muita coisa e, assim, num piscar de olhos, a gente tinha umas costas enormes e, de repente, a gente se viu sem nenhuma, né? Sem nenhuma, totalmente. E aí, 87 foi um ano de muita luta, na verdade, também. Porque meu irmão sempre falava, não tem o pai mais, cada um vai se virar, cada um vai fazer. E foi aí que eu conheci o meu marido. Então, eu namorei, noivei e casei em um ano, na verdade. Então, eu tô casada até hoje, né? Hoje a gente tá falando aí do Luiz Henrique Piscinato. Que ele tem uma inclusive, empresa ele também. tem empresa de doces, que é aqui Doçura, né? Que a gente Doçura, conhece bastante também aí a marca. E a gente tá falando quantos anos de casado, então? 35. 35 anos de 35. casado. Manter um casamento super tranquilo, cada um dentro do seu setor. Ele sempre, na época, porque ele falava, você tem só 1%, vem para minha empresa, trabalha comigo e tal. Eu falava, não, eu vou ficar no negócio da família. E por que nessa época foi essa divisão tão diferente, Sandra? Por eu ser mulher. Sério? Seu pai de tinha o italiano. próprio preconceito aí? Vamos dizer, você é mulher, é 1% só. Sim. O filho, homem, 50%. Sim. Porque ele tinha medo dos agregados que entravam e iam participar de todo um processo que ele construiu junto, que ele tinha um filho italiano. E isso também, o meu tio Hugo tinha o mesmo conceito. Era o mesmo conceito. Então, quando eu fui me despontando e trabalhando e fazendo crescimento e tudo mais, eles ficavam assim, aterrorizados. E em 98, esse meu primo que inicia comigo lá, ele sai, né, da empresa, que ele monta carreira solo para ele. E aí o meu irmão, depois dos anos que ele perdeu meu pai, seria 12 anos depois, né, 86 para 98, meu irmão foi perdendo muito as coisas. Porque, na verdade, eu falo que tem hora que você perde o pai muito cedo. Tem pessoas que não conseguem, né? E aí, em 98, ele começou a perder as coisas e ele precisava vender ou um rancho que ele tinha, que era um rancho muito bom, que ele tem até hoje, ou ele queria vender a empresa. Ele cogitou vender a SBS? Cogitou vender a SBS. Então, quando ele falou em vender a SBS, a gente não estava numa situação muito equilibrada. A situação estava um pouco difícil, porque a saída do meu primo... Aconteceu várias coisas e que meu irmão também... Meu irmão nunca optou pela empresa, mas ele gostava de receber pela empresa todo mês.
E aí o que aconteceu? Ele pôs que gostaria de fazer umas mudanças de prédio, primeiramente, e em segundo, trazer a minha cunhada para comigo. E aí eu respondi, né? Até que me desculpem as loiras. Eu falei, uma loira eu consigo, que é a minha irmã, mas duas não, né? Porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar para muita gente. E eu já enxergava que o meu irmão tinha filhos, eu também tinha, ia ficar uma situação muito difícil, pelo pouco que eu tinha na empresa, né? Ele me pagava um super salário, por eu ter 1%, mesmo eu trabalhando, eu ganhava como uma sócia majoritária mesmo, eu e a minha irmã. Mas em porcentagem da empresa Em era porcentagem da 1%. empresa, não, né? E não era importante para mim não ter porcentagem na empresa. Uhum. E aí foi quando ele ofereceu, ele falou, então tá bom, eu tô saindo fora, compro o meu 50%. E eu já tinha construído várias coisas com meu marido, né? Na vida de casado. Lancha, jet, terreno no Alta Boa Vista, que era o Manchester, terreno no Alta Boa Vista, né? Que era o primeiro que estava saindo lá em cima. Então, eu tinha várias coisas. Eu falei pro meu marido, chegou a hora de eu vender as coisas e investir para mim comprar a participação do meu irmão. Aí ele pegou e me apoiou. E a minha irmã também. Eu falei, você vai comigo? Ela falou, vou. E em 2000 a gente comprou a participação dele. Pagamos 1 ano de luva para ele. Então, quer dizer, nada é muito fácil, gente. Quando a gente quer, a gente tem que ir atrás, a gente tem que lutar. Porque, assim, era um momento que você não tinha condições. Ou seja, você teve que se desfazer de algumas coisas para conseguir crescer mais com a empresa. Então, eu tinha que acreditar maior, em né? mim, que a minha empresa ia dar muito certo. Então, eu tinha que acreditar. E para mim colocar a empresa em ordem ainda, eu coloquei dinheiro. Que ainda eu falei para minha mãe, me empresta um valor. Eu tenho casas que o pai deixou e se eu não quiser conseguir pagar, eu te dou a casa em troca, não tem problema. Minha mãe falou, não, Você deu uma garantia. Deu uma garantia, porque na verdade, mesmo com parente, a gente tem que dar garantia, sabe? Não importa, é negócio. Não dá para misturar as coisas, né? Não, eu não consigo misturar as coisas. Então, o que é o que não é, não é. Então, é o que eu falo, amizade de amizade, negócio, negócio. Então, às vezes chega alguém e fala assim, você pode me dar alguma coisa? Não posso te dar. Eu comprei. Então, quer dizer, eu posso fazer um preço melhor. Então, a gente leva muito esse lema dentro da empresa lá, de não ter que fazer trocas de favores. Porque são negócios, São os negócios. Exatamente. São negócios. E aí, meu irmão sai no ano de 2000. Aí, a gente pagou ele tudo certinho e tal. Continuamos trabalhando igual uma louca. Não parava. Nossa, eu não tinha... eu gosto muito de trabalhar. Né? O meu estilo, você já vê, eu uso uniforme, meu cabelo tá sempre preso, eu tenho uma fisionomia que ela não é gritante, ela é uma fisionomia natural, porque eu também não faço nada que meu rosto fique totalmente aparecendo que eu fiz alguma coisa. Eu tento remoçar de uma maneira tranquila. Isso é por conta de você estar nesse universo masculino? Para, por exemplo, não chamar tanto a atenção, no Isso sentido, é assim, por de estar conta muito do meu eu. produzida, por exemplo. Isso é por conta do meu eu. Eu me produzo Você muitas sempre vezes foi quando eu assim. saio, mas você nunca vai me ver eu exuberante, de uma maneira assim, extravagante demais. Eu vou estar dentro de uma maquiagem naturalidade. natural, Eu cabelo gosto de uma natural. naturalidade, eu sou muito clássica. Então, já é o meu estilo. E é difícil da gente mudar o estilo da gente, né? É uma coisa que tá dentro da personalidade de cada um. E quando chegou em 2003, nós compramos a participação da minha mãe. A sua mãe até então, você comprou Tinha do seu 48%, irmão, mas comprei ainda os continuou 50%. com os 48% que era do seu pai. Que era do meu pai. E aí, em 2003, como meu irmão ficou sem falar com a gente, porque vendeu a minha empresa começou a ir super bem, porque em 2000 eu lancei a troca gratuita. Então, vamos supor, quando você compra uma calça jeans, alguma calça comprida, se fizer a barra no próprio lugar, automaticamente a chance dele vender a calça para você é 90%. Se ele falar para você, você tem que levar a calça e levar numa costureira para fazer, ele já perdeu a venda em mais de 50%. E foi aí que a gente viu e inovou fazendo a troca grátis. Então, a minha loja começou a ter a venda e a troca. Mas a troca grátis como? Então, tudo que é externo da motocicleta, eu troco. Então, um pneu, uma relação, bagageiro. Você diz a mão de obra grátis. A mão de obra grátis. É a mão de obra. A pessoa compra a peça e já ali mesmo já agenda. Ali mesmo já troca. Você já troca e não tem custo. E aí, automaticamente, como existe esse serviço hoje das entregas, e que depois virou os mototaxistas, e depois esses deliveries com a pandemia cresceu demais. Que foi um boom, né? Que foi um boom. Eles foram, eu falo assim, que eles foram todo mundo os heróis. Que recorrer à entrega. Sim, eles foram os heróis da época, né?
E hoje eu chamo que, me desculpem, nossos motociclistas de um modo geral, mas eles tomam sol, chuva, frio, tudo quanto é coisa. Eles são os verdadeiros cortadores de cana do passado. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu imagino é muito o que complicado. é estar ali o tempo todo e muito vulnerável, né? Muito Porque- vulnerável ao tempo. E tudo, né? Na E tudo. verdade, você não tem proteção nenhuma no Não. trânsito, por mais que tem os equipamentos aí, vamos dizer, né? O capacete, né? Tudo, mas eu Isso acho que assim, você está exposto ao tempo. Um carro, ele te cobre. Exatamente. E a isso moto aí. não te cobre. Se tá calor, é muito calor. Se tá frio, é muito frio. E se chove, você, por mais que você colocar uma capa, todos os acessórios, você na chuva. vai estar na chuva. Não tem como. Não tá. Aí você vai descer, você vai parar, e você se molha, e tem que cuidar do manuseio com a sua entrega. E um dos sucessos que a SBS manteve e mantém é porque sempre eu pensei no motociclista, que seria essa classe trabalhadora. Então eu vou de encontro com eles. Então como que eu vou de encontro com eles? Na minha loja eu tenho vários tipos de relação que ele pode comprar. Ele tem vários tipos de pneu, então quer dizer, ele tem a marca, ele pode escolher o preço que ele quer pagar. Então eu tenho um pneu que começa com R$100 e o mesmo pneu que ele pode vestir na moto dele com marcas diferentes, até R$200. E toda essa Então- mudança, Sandra, que são ideias suas, que você foi colocando no seu dia a dia da empresa, elas vieram depois que você e a sua irmã assumiram 100% da sociedade ou não? Desde quando você entrou, você sempre colocava em prática já coisas inovadoras do empreendedorismo? Sim, eu sempre colocava em prática. Tanto é que quando eu fui colocar essa troca grátis, o meu irmão foi o primeiro a ser contra. Então o Troca Grátis ele veio quando o seu irmão ainda estava na Estava sociedade. e ele não aceitava também. Como que você vai fazer isso? Os mecânicos de Ribeirão Preto e tal, falavam, não, os mecânicos vão mexer no motor. Porque você tem um médico que consulta e o médico que opera. Um não vira concorrente do outro. E foi a mesma coisa que aconteceu com a minha empresa. Então, sempre eu inovei, porque quando eu fiz administração de empresa, foi administração e marketing. Eu fiz lançamento de produto, eu fiz tudo. Então, até hoje, quem escreve as minhas propagandas sou eu. Que legal. Então, eu escrevo e passo para agência, porque eu tenho uma agência que é sempre a mesma também. Porque ele já 40 anos. ele já entende o meu linguajar, ele já sabe onde eu quero chegar. Então, ele é muito rápido também com as minhas propostas. Uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca deixei de fazer, foi as propagandas. Eu estou sempre no rádio, na televisão, em todas as mídias, de um modo geral. Eventos, né? Enfim, Eventos, eu patrocino os jogos de futebol do pessoal da periferia que quer uma camiseta, alguma outra coisa, os grupos de moto. Então, a gente está sempre muito atuante. E depois de 2003, quando eu comprei a participação da minha mãe junto com a minha irmã, em 2004, aconteceu aquela enchente, lembra? Lembro. A minha loja teve 1,60 m de água e as portas caíram. Na Baixada, né? Ali, Elas próximo a caíram, Jerônimo. mas elas não tinha caíram, como. né? Elas caíram, literalmente caíram, né? E a água entrou toda na loja, né? Como se fosse uma avalanche. E do jeito que ela entra, a hora que ela desce, ela leva todo o produto embora. E a gente tinha um muro de contenção que não era feito como piscina, né? Que a gente faz o baldrame lá certinho, não fez. E esse muro de contenção, que na verdade que seria o balcão da loja, ele caiu também. Então, assim, a água começou por volta de 10 horas da noite, foi uma noite inteira de chuva, soltaram as comportas, e foi aquela loucura, né? Não foi só eu que sofri, foi todo um Ribeirão Preto, a cidade inteira sofreu. E eu me lembro, eu fiquei na água, e a água chegou aqui em mim, até em cima, e eu saí da água, porque o meu marido ainda continuou, ainda podia ter tido um curto-circuito, alguma coisa, mas era porque as pessoas, eles vão lá e começam a roubar as lojas. Com a tristeza do outro ainda, você nunca pode acreditar que o outro ser humano não vai fazer alguma coisa errada. Pra piorar, Pra piorar. né? E aí, quando foi chegando os funcionários, a água começou a baixar às 5 horas da manhã. E aí foi chegando várias pessoas. E aí nós fizemos um cordão humano na porta da loja, com as portas caídas no chão, para segurar as mercadorias. Porque, na verdade, as mercadorias Para as com pessoas a água... não roubarem. E como a água descia, ela vai tudo embora. Então, a gente fez um cordão e segurava nas costas essa água. Essa água para mercadoria e ficando e para que também as outras pessoas não roubassem. E aí foi acabando a água, aí desceu a mercadoria, ficou toda no chão. E aí a gente foi começando a fazer um processo de limpeza e tudo mais. Isso foi 19 de dezembro, a loja lotada de mercadoria, né?
e ninguém espera. Minha loja estava muito intacta, muito redonda, graças a Deus. Eu tinha 4 estoques para 1. Você tinha seguro, Sandra, na época? O seguro não cobre tempo, tá? Então, ou seja, você não conseguiu Então, fazer qualquer nada pessoa pelo que estava lá em seguro. São Sebastião agora, que o carro encheu de água, Não. ele não cobre. O seguro não cobre. Então, a minha não cobriu absolutamente nada. Os computadores rodaram, os cheques foram embora, porque o nosso escritório era embaixo. A gente tinha um mezanino em cima, mas ele estava todo embaixo. Porque o processo da loja tinha 900 metros lá, então ficava embaixo, ficava bem tranquilo. E na frente da nossa loja tinha a troca grátis também, que virou tambor de óleo. Então foi assim, um verdadeiro lamaçal. Foi tudo uma loucura. Uma loucura, você tem que ter muita vontade, você tem que ter vontade de estar no mercado outra vez. E uma das coisas que mais me engrandeceu nesse momento foi acreditar na minha equipe e minha equipe acreditar em mim. Então, a gente tinha 26 funcionários na época. Eu fiz uma reunião com todos eles, falei, olha, amanhã é dia de vale, o vale já está certo para vocês, eu consigo pagar o primeiro salário e o segundo salário. Se até lá a gente não conseguir levantar a empresa, aí a gente baixa as portas. E aí todo mundo, numa só palavra, falou, dona Sandra, nós queremos nosso emprego e vamos agarrar e vamos estar com a senhora. Então, isso me deu muita força. Porque meu marido pediu que eu parasse, né? Nesse momento. Sandra, para. Chega. Já teve muita coisa. Você já comprou parte, você já fez isso. Falei, não. Meus funcionários acreditam em mim, então nós vamos continuar. E nós almoçamos durante 60 dias, com marmitex. Ninguém ia embora para casa. E a gente ia pondo a loja em ordem. Aí nós abrimos para vender. Os nossos clientes, assim, por isso que eu te falo, né? As pessoas são muito boas. Eles falavam assim, dona Sandra, pode vender a capa de chuva suja, a gente lava em casa. Os próprios clientes. Os próprios clientes. Eles mesmos queriam ajudar a gente a limpar. Então, quer dizer, é uma coisa que é uma troca. Por isso que eu te falo, quando você está no mercado, que você se apaixona, que você gosta de estar no mercado, você tem uma troca muito grande. Então, por isso que eu falo. Que você faz, por isso né, que eu falo para as Sandra? mulheres. Se você gosta do que você faz, vai em cima, busca, empreende, não tem problema. Problemas todo mundo tem. Todo Não mundo pensa tem. que vai ser na primeira que você vai dar, que vai dar Não. certo. E também não pensa que você montou a empresa, que no outro dia você está tirando dinheiro, que no outro dia... Nós ficamos 1 ano sem Prolabore para poder pôr a Os empresa tropeços, totalmente as redonda. dificuldades, todo mundo tem, Todo mundo né? tem. E desse momento para frente, parece que você cresce muito mais, sabe? Ganha Quando força, você ganha né? força, E eu lembro que eu sou uma das que eu faço os cursos de bombeiro e eu consigo manusear bem com aquelas... Porque a minha loja, por ser de 900 metros, acima de 750, você tem que ter hidrantes na loja. E eu sempre fiz os cursos de bombeiro, então eu conseguia manusear. Então, às vezes, eu chegava às 5 horas da manhã na empresa, que nesse período meu marido levava as crianças na escola, ele se direcionou totalmente para eles, e eu chegava e lavava toda a loja com a mangueira do bombeiro. Então, todos os dias, praticamente, eu deixava tirando aquele barro, porque o barro... Porque foram muitos dias, né? Foram. Imagina, para E você deixar depois, tudo o em que ordem. aconteceu muito, Juliana? Depois, a chuva não parava. Se você se recordar, a chuva não parou. A chuva não parou por esse período. Para poder limpar de vez, Não, secar, ela né? continuava insistindo. E foi aí que nós tomamos uma atitude em procurar um prédio para mudar de local. Porque nós falamos, se veio 1,60 m dessa vez, nós estamos no sufoco da cidade. Toda a água vai descer para nós. Então, por mais que arrumarem, isso vai voltar a retornar. Porque, na verdade, onde eu estava ali na José Bonifácio... Essa unidade não é onde vocês estão hoje. Não. Era na José Bonifácio. Na José Mais Bonifácio. perto ainda ali Isso. do miolo que aconteceu Não, nos no miolo, incêndios. porque se você perfurasse a minha loja 1,40 m, ela é brejo. A José Bonifácio inteira, porque mudaram o percurso do rio. Olha que interessante. Então, se você buscar a história lá atrás... Então, por isso que eu falo, toda vez, na hora que você comprar uma casa, comprar alguma coisa... Você busca a história da cidade, para saber se ali não tinha um brejo, se ali não tinha um lixão. Como a gente tem um bairro aqui em Ribeirão que sofre ainda Entendeu? até hoje, Então, né? a gente tem que saber essas histórias, para a gente poder saber. E aí, eu fiquei 28 anos na Baixada, que é chamada Baixada, que é na José Bonifácio. E nós conseguimos comprar o prédio em 2008. A enchente aconteceu em 2004, em 2008 nós compramos o prédio da Mariana Junqueira. Que é um pouquinho mais para cima. Um pouquinho que não mais deixa para de cima, ser mas eu queria ainda, ficar no centro. Eu queria estar no centro. E aí, para não falar que era a SBS que estava comprando, o meu marido que entrou no negócio, falando que ia montar uma distribuidora de doce, para não crescer os olhos.
E aí a gente foi reformando, foi fazendo. E aí que eu dei uma jogada boa para essa mudança de 28 anos. Que isso é o que eu acho que é legal para as pessoas que forem mudar de endereço, aproveitar essa ideia que eu tive na época. Então, eu tinha 14 metros de frente de loja e do outro lado eu tinha mais 14, porque eu tinha mais 2 salões de 8 cada... 7 cada um. 7 metros cada um de frente. Aí, num final de semana, eu tinha muita mercadoria. Então, eu pegava 3 mercadorias, mandava para lá e ficava vendendo as outras aqui na loja. Eu fui montando a loja inteira lá. Deixei ela pronta. Pronta. E na época ainda eu usei um BNDES para mim poder fazer todo o mobiliário novo. Não usei nada da antiga. E aí, eu fui levando um pouco de mercadoria. No final de semana, o que eu fiz? Eu fechei a loja ao meio-dia. Eu já estava com a outra loja pronta. Eu mandei fazer uns outdoor de como a loja tinha ficado. A nova SBS. Então, ao invés de eu colocar mudou-se, eu usei todos os lados meus da loja com painéis grandes, com fotografias reais da loja que eu mudei. Então, uma pessoa chegava na minha porta, ué, SBS mudou? Aí ele olhava, ele ficava encantado, ele já via Mariana Junqueira, Visconde do Rio Branco, porque eu tenho 2 entradas. E ele já se deslocava rapidamente. Então, tem hora que você vai mudar, não coloca só mudou-se. Porque fica muito vago, a pessoa olha... Tem que inovar, né? Tem que inovar. E aí a gente pôs esses outdoor. E ficou super legal. E a gente usou isso durante 1 ano na porta da loja. Porque todo mundo falava assim, 28 anos de loja aqui, você vai perder todos os seus clientes. Você vai ver, vai ficar bom para nós que estamos aqui na Baixada. Mas isso é o que a gente mais escuta, não é, Sandra? Mas assim, e eu tinha 28 metros de José Bonifácio ali, né? De um lado do quarteirão e do outro. Então, quer dizer, todo mundo ficou muito contente na época da minha mudança. E que, na verdade, foi um arrependimento depois, porque eu não loquei o prédio. Eu fiquei com o prédio fechado, porque eu não ia locar, porque eu não queria concorrente. E todo mundo que eu fosse locar não podia ser do meu ramo. Então, tinha essa especificação que não poderia. Tanto é que quem loca lá é um pessoal do ramo de flores, né? E dos outros lados, eles ficam fechados, porque eles vendem peça leiloadas, então eles ficam fechados. Então, ficou tranquilo. Então, eu não montei concorrência para mim mesmo. Mas, por exemplo, hoje a gente vê essa parte ali da Baixada como uma área que é tudo de segmento de motos e peças. Quando vocês montaram a SBS ali, já tinha isso? Ou vocês que foram construindo essa coisa de uma região mais segmentada? Não, essa região segmentada, ela vem dos cerealistas lá do final. E quem montou, quem iniciou foi meus pais. Porque vem lá do ano de 60 com a Lambre-Vespa, que eles fabricavam uma fundição no fundo, que era peças de lambreta, e já veio em seguida a concessionária Yamaha. Então, a concessionária Yamaha foi naquele local. E aí começou a vir todo mundo, então virou a Rua das Motos. E o prédio que vocês ocupavam antes é o que hoje? Hoje Só pra gente se localizar ali. O prédio que eu estou hoje? Não, é o anterior, o primeiro. O primeiro? Hoje ele tá com uma de flor, ele faz um atacado de... É seu ainda? É meu, é. É um atacado de flores lá, mas é porta fechada, então a porta ficou fechada. Tá. O da frente ficou para um moço que é de leilão, e ele fica com a porta fechada também. E o outro é uma retífica, que não tem nada a ver comigo ainda, porque a retífica é tranquilo de moto, não tem problema nenhum. E foi uma estratégia, né, Sandra? E foi uma estratégia. E aí, eu levava minha loja muito bem arrumada, fachada arrumadinha, tudo certo. E o que aconteceu? As pessoas lá não fazem nada, tiraram fachada, tiraram tudo, e os prédios estão feios. Então, a rua acaba ficando mais feia. E como eu tenho esse cuidado de fachada bem organizada, loja limpa, um monte de coisa, então eu saio de 900 metros e vou para um local que eu tenho 2 aberturas de porta, que foi condenado pelo meu tio, que ele falou, você não vai dar conta com 2 portas, parará. E eu inovei mais uma vez, porque eu pus balcão de madeira, balcão arredondado, cores na motocicleta, porque todo mundo usa muito preto. Eu usei as cores primárias. E eu juntei o vestir da moto, o vestir da pessoa, junto com as peças de moto. Então, no mesmo setor, de um lado eu tenho peça, do outro eu tenho a minha boutique. Então, eu dei acesso... Na anterior, você não tinha boutique. A boutique era a boutique era para dentro do balcão.
Eu oferecia, mas eu era muito, muito pobre de boutique. Eu não tinha Era boutique uma coisa praticamente. menorzinha, só pra falar que você não tinha ali, Só por para falar que eu não exemplo. tinha. E o Aham. off-road nessa época era muito atuante, antes dos anos 2000. Então eu tinha as coisas de off-road, que praticamente molhou tudo também. O pouco que eu tinha, o pouco, praticamente quase que eu perdi. Ó, mas vamos falar um pouquinho dos seus desafios como mulher. Como que você enxerga a mudança, por exemplo, assim, de atuação de você e sua irmã como mulher há 40 anos, quando vocês começaram, e nos dias de hoje? Então, assim, como que para você, há 40 anos atrás, a Sandra empresária lá à frente de um setor totalmente masculino, como que era você lidar com esses homens? Porque até É, hoje ainda, apesar de que hoje aumentou muito mulherada e tudo, sim. mas ainda é um setor masculino. Como que era lá no comecinho, Como que eu você liderava lidar isso? e, Na e nos verdade, dias de na hoje? verdade era assim. Eu ia pro balcão, porque eu vendia também, porque eu tinha que fazer várias funções, comprava, vendia e tudo mais. E quando eu falava alguma coisa para algum homem no balcão, ele não acreditava. E aí eu Por falava exemplo, assim: numa venda de uma peça, ele não não. acreditava porque assim, é mulher me indicando essa peça, por exemplo. Então, por exemplo, teve um caso uma vez, foi um cliente lá, a corrente dele era 525, porque as correntes é 428 para moto 125, 520 para as motos grandes ou 530. E a 525 era só numa moto, numa CB 750. E aí eu falei para ele: a sua moto leva uma corrente 525. Ele olhou para mim e falou assim: mas que palhaçada! Como que uma mulher vai saber que é uma corrente dessa que vai usar? Não vai usar isso. Eu falei: ah, então tá bom, espera um minutinho só, eu vou chamar o gerente da empresa, porque ele é homem, mas eu fazia como que eu sou uma funcionária. Então, se você chegar lá hoje, eu sou uma gerente geral da empresa. Eu nunca me posiciono como uma dona, porque eu também trabalho no meio da empresa. Eu não tenho sala fechada. Eu consigo ver os clientes, eu consigo opinar pelos clientes, eu consigo levantar toda hora e estar atenta a Aham. tudo. E aí o meu primo veio, né, que está comigo até hoje, ele pegou e falou: olha, a corrente seria 525. Ele falou: olha, então vou fazer um negócio. Eu vou levar 520, porque eu também acho que você não sabe. Então, quer dizer, ele não deu a credibilidade porque eu já tinha falado que era 525. E ele foi embora pro mecânico. Quando ele foi embora pro mecânico, meia hora depois ele voltou. Aí ele pegou e falou assim: até que a senhora, até que você sabe as coisas, porque a corrente é 525. Eu falei: ah, que bom, mas vê lá com o Adriano, que é esse meu primo, ele conhece muito mais que eu. Então, todas as vezes que eles não tinham credibilidade comigo, eu sempre pus um homem na frente para poder Você falar. nunca, por exemplo, bateu de frente, de Não, falar, olha, confia no que eu estou te falando, por não, exemplo, de, não. de te incomodar esse Não, porque o machismo, machismo vamos é muito dizer. grande, é muito grande. Então eu ia nas feiras, eu me comportava naturalmente, chegava, eu entendia de todas as peças, comprava, sempre homens, né? Sempre briguei pelos meus centavos, brigo muito pelos meus centavos, sim. E ninguém praticamente me passa para trás de um modo geral, porque, como diz meu marido, italiana bruta é você, né, Sandra? Porque a cadeira que fica na frente do meu fornecedor, ela é muito ruim também. Ela é uma cadeira que não é confortável. Ele fala assim: Sandra, você nem dá conforto para as pessoas sentar na sua frente? Eu falo: se ele trouxer notícia boa, eu vou atender ele reservado. Se ele não tiver notícia boa nem nada, ele vai rapidamente, que eu tenho muita função para fazer. Porque, na verdade, eu me coloco em muita função lá na loja. Eu mesmo me coloco. Eu gosto de estar em muita função. Aham. Porque agora eu estou aprendendo a delegar mais. Então, é uma Coisa que nova você nunca fase. fez. É uma nova fase. Então, se você me pergunta hoje: a Sandra, quais são os desafios? Os desafios, depois que o meu filho veio para a loja, para a sucessão, Que ele veio agora a partir de 2019, né? ele veio antes de 2019, ele veio em 2017. Então, ele veio porque ele trabalhou no supermercado Savenhago durante 2 anos, trabalhou na importadora do Savenhago durante mais 1 ano, e ele, assim, ele trabalhou antes comigo, mas ele estava na faculdade e ele foi convidado a trabalhar nessa importadora. E eu deixei que ele fosse. E depois também convidaram ele para ir para o Savenhago, eu também deixei que ele fosse. Ele Ganhar aprendeu, experiência, né? ele ganhou muita experiência. Ele ganhou, eu te falo assim, ele sabe hoje o que é ganhar um salário. Ele sabe o que é uma bonificação do mês quando você não falta. Ele sabe que você leva comida e você esquenta no micro-ondas e que no refeitório divide a comida quando você leva mais. Ele entende que no última semana ele ia de moto trabalhar porque ainda não pagava pedágio, para ele poder economizar.
E ele entendeu que pagar R$ 13 na época de marmitex por dia era muito caro pelo salário que ele ganhava. Ô, Sandra, e essa educação que você deu, são 2 filhos, né? São. Uma menina e um homem, que você deu para os 2, sempre foi uma educação muito rígida? Não é que é rígida. Eu Rígida, sempre assim, ensinei mas- para eles que Sim, o valor do sim, dinheiro. não é não, com muitos não, vamos Com muitos dizer, nãos, né? mais nãos do que sim. Então, vamos supor, eles eram pequenos. O que que nós vamos fazer no shopping hoje? Hoje nós vamos comprar uma camiseta, uma bermuda, talvez um tênis. E nós podemos comer um lanche hoje. Não me peçam mais nada. Então, eles saíam com esse propósito. Às vezes a loja falava assim, não, leva mais uma camiseta. Eles olhavam e falavam assim, não, né, mãe? Tá bom, não tá? Tá bom, é uma só. Então, quer dizer, eu sempre ensinei para eles o valor que o dinheiro... Porque eu nunca ganhei o dinheiro muito fácil. Meu dinheiro é trabalhado. Então, por ele ser trabalhado, eu tenho que ensinar para eles também. Porque eu falo para você, hoje eu posso andar com o melhor carro do mundo. Mas amanhã, se eu não andar com ele, eu não me importo. Então, para mim, é muito tranquilo. Eu levo a vida de uma naturalidade que eu vivo da maneira que eu tenho. Eu não vivo além do que eu não tenho. Eu vivo com o que eu tenho. Então, quer dizer, para mim não importa se fulano vai muito para a Europa, se ciclano vai muito não sei na onde, se você compra roupa X. Não, eu me contento com o que eu tenho. Então, eu sou feliz comigo mesmo. Porque eu nunca olhei vamos dizer assim, o quintal do vizinho. Eu olho o meu quintal. Acho que isso que a mulher tem que aprender, quando a mulher empreende, ela tem que aprender a olhar o quintal dela. Agora, quando eu começo a olhar o quintal da vizinha... Esse é o problema, né? Às Esse é o vezes problema. você fica... tem pessoas que ficam muito mais preocupadas. Que quando você diz o quintal da vizinha, são os concorrentes, Os vamos dizer, concorrentes, né? sim. Você fica lá, mas fulano tá fazendo isso, tá crescendo, mas você não tá focando no seu. Sim. Se você acredita, você tem amor por aquilo, você tem um pé no chão, óbvio, uma preparação, você estuda, você aprende, você corre atrás, foca no seu negócio, vai fazendo que dá certo. Agora, você fica olhando muito do lado, muito ali. E esse crescimento que eu tive das filiais foi porque o Luiz veio comigo, ele ficou no Savenhago, ele viu o que era ter filiais. Mas até então, por exemplo, antes do seu filho ir em 2017 com você não pensava em ampliação? Eu pensava, mas eu não tinha braço. Eu pensava, mas eu não tinha braço. Aí era mais difícil. Então, quando eu consegui o braço, eu falei para ele, agora é o momento. E aí, na pandemia, mãe, mas nós vamos abrir agora? Eu falei, nós vamos abrir agora. Agora é o momento. Porque, como eu acompanhei o ramo de motocicleta, eu sabia que era o momento de eu começar a espalhar pela cidade e chegar próximo ao consumidor. Porque com uma loja com 50 mil itens no centro, eu já não conseguia mais atingir aquele que já estava a 15, 20 minutos da loja. Porque ele já parava no próprio bairro dele. E aí eu senti que nos bairros, o que acontece? A minha loja é uniformizada, ela tem café, ela tem água e ela tem banheiro. E é tudo que o motociclista não tem na rua. E aí esse pessoal entregador, o meu ponto de loja, ele vira a troca, e ele vira um café, ele vira uma água e ele vira um banheiro. E não Olha que necessariamente ele vai lá para comprar alguma coisa. Não precisa, ele pode ir lá vai e tomar pra um café. usar. Ele Que pode ir lá legal. tomar um café e falar assim, oi, tudo bem e tal? Ó, amanhã eu tô aí que eu venho trocar tal coisa. Mas ele se sente acolhido. Então, a gente sempre teve esse acolhimento. E agora, com esses 40 anos, e nesse novo momento, porque a gente começou a abrir em 2019, abriu 11 filiais até o ano passado, e aí nós fomos para a região. Então, hoje nós estamos em Orlândia, Sertãozinho e Serrana. Esse ano, automaticamente, a gente deve abrir mais 5 filiais. Porque eu devo chegar em número de 20 filiais, para depois ter um propósito de franquear. Mas como que eu vou franquear as lojas? Então, nós estamos fazendo, nesse momento agora, o nosso lema é cuidando, seguindo e evoluindo. Então, é cuidando do motociclista, seguindo com as filiais e inovando com o quê? A gente está fazendo um enxoval para as lojas, que são as filiais, que é uma marca própria, que chama BP Partes. E essa marca BP Partes, ela vai ter todo até 400 cilindradas, que é o que a gente faz nas trocas dentro dessas lojas, que nós vamos ter um enxoval. Então, eu chamo igual um McDonald's. Eu vou ter o hambúrguer, mas ele pode tomar Coca-Cola, ele pode outros produtos. Mas eu vou ter um enxoval para que ela vire uma franquia. Então, na verdade, mas a franquia não vai levar o nome SBS, é isso? Vai levar o nome SBS com a marca BP Partes. A marca própria. A marca própria. Que Então, legal. essa marca própria, que é mais legal ainda,
que a gente está investindo nas indústrias brasileiras. E essa fabricação está sendo feita onde? Em várias fábricas. Então, a gente Vocês fechou fizeram, relação. tipo, parcerias. Isso. Então, vamos supor, se você pegar uma segunda pele hoje minha, que você vai ver na televisão, de um modo geral, o pessoal vendia 90, 100 reais. Eu fui lá, busquei tecido, arrumei uma fábrica, eu vendo ela com UV, tudo certo, a R$ 35,90. Então, eu dou para o motociclista um conforto num preço acessível. Você conseguiu ainda baratear, na verdade. Baratear. Manter a qualidade Manter com a preço qualidade. melhor. Eu tenho 2 tipos de capa de chuva que eu fiz também da BP Parts. Então, eu tenho uma de nylon e de PVC. Essa marca de vocês, você já vende hoje Já dentro vendo, das lojas. já. Só que o projeto das franquias é ser 100% a marca própria. Praticamente ela não vai ser 100%, porque aí eu vou ter pneu, vou ter algumas outras coisas que não entram, que não né? entram. Mas o enxoval, de um modo geral, chamado assim, vai ser tudo da marca. Então, é esse modelo agora que a gente usou, esse cuidando, seguindo e inovando, que é esse novo projeto nosso dos 40 anos que a gente já vem batendo e que começa a sair agora no ar, né? Começou esse mês. E a previsão para franquias, Sandra, vocês têm para quando? Para começar a virar franquia? 2024, com certeza, a gente já está montando um plano, eu com o Luiz Henrique, mais a minha irmã Silvia, para que a gente possa pôr esse projeto em andamento e começar. Porque as pessoas, assim, como eu já sei que o negócio dá certo, eu tenho um número, eu sei o que a pessoa vai poder. Porque, às vezes, você compra uma franquia e a pessoa te ilude muito. E aí, a hora você compra a franquia, você pega uma franquia, na verdade você pensa assim, já tá tudo pronto, me dá assistência. Mas não tá pronto. E aí, quando você vê, não é o negócio assim. É seu, não é assim. Você que tem que se autoprojetar. Tem que fazer acontecer, senão não adianta. E como eu já tenho todos os caminhos do que acontece, porque eu tô com ela espalhada, eu tenho 8 aqui em Ribeirão e já tô na região. Então, eu sei cada uma, o que acontece, o valor que dá, a lucratividade. Então, quer dizer, ficou muito mais fácil eu tendo as filiais para depois eu franquear. Sim. Porque é tudo muito novo, né? E é bom que você a sucessão é nova. E você vai abrindo o mercado, você vai sentindo. É um momento, às vezes, até de alguns erros, você consertar, para que quando Sim. tiver realmente o formato de franquia, aquilo tá tudo muito redondo, tudo muito certo, né? Muito redondo. E aí, a gente, sempre pensando no motociclista, em 2021, nós abrimos 300 metros de capacete, só capacete. Então, dentro da loja mesmo, eu abri uma porta, que eu tenho um outro prédio, e aí eu tenho 550 capacetes expostos, entre modelos, grafismos. Então, quer dizer, o cliente, ele chega lá, ele tem um playground de capacetes para escolher. Então, tá sendo muito legal, assim, porque, assim, eu tô pensando, porque como eu vivo um motociclista, eu vou de encontro a ele, em tudo. E aí, voltando um pouquinho na Sandra mulher. Então, quando você começou aquela coisa de não delegar, né? De querer fazer de tudo um pouco, e foi crescendo isso. Mas quando vem o seu filho, você começa a ter que delegar até pela própria expansão, crescimento. Sim. Como que foi esse processo de amadurecimento para você, no sentido de começar a abrir mão de alguns setores, de algumas funções? Vou te falar uma coisa. A ACI foi um grande modelo para mim. Eu estou há 6 anos lá na vice-presidência, né? Eu fui a terceira vice, hoje eu sou a primeira. E lá os empresários são de alto escalão, praticamente de toda a diretoria. E eu estou convivendo há 6 anos com essa diretoria, que eles têm empresas muito grandes, então eles falam em altos negócios. Então, quer dizer, você vai absorvendo. E aí você fala assim, é o momento de eu dar o salto, é o momento de eu fazer isso, as pessoas estão fazendo, por que eu estou parada? Então, a ACI foi um grande salto para mim também, e nessa sucessão de eu aprender esse meu comportamento. Porque dentro de uma associação, você tem que ouvir muito mais do que falar. E numa associação machista, você sendo mulher, você tem que ouvir muito mais. Você tem que ouvir o triplo. Porque, na verdade, você pode opinar, mas você não pode opinar de uma maneira... Impondo, Impondo. Você tem que sugerir. Você sugere, né? Sandra, e esse seu jeito é no seu dia a dia também em casa, com todo mundo? Você aprendeu a ser mais assim? Porque é uma forma de que você aprendeu a lidar com homens, né? Sim, com homens. É muito natural de eu lidar com homens. Porque a vida inteira eu lido com homens. Então, para mim, qualquer lugar que eu chego, eu sou muito bem-vinda, de um modo geral, com os homens. E as mulheres dos homens, de um modo geral, elas gostam muito de mim. Porque eu tenho um jeito muito comercial de lidar.
primeiro que eu sorrio pouco, né? Eu não consigo dar graça para ninguém. Se alguém tiver, por exemplo, olhando para mim ou qualquer coisa, ele vai olhar sem motivo, sem necessidade, porque eu não vou nem perceber. Porque o meu olhar para as pessoas é comercial. Porque eu tenho um casamento muito legal, sou muito bem tranquila, muito bem resolvida. Então, quer dizer, para mim, o que eu tô lá fora realmente é uma vida comercial, como dentro da associação. Sim. E eu acho que esse perfil encaixou para que ela não ficasse tão masculina do jeito que ela é machista, a associação, eles encontraram uma pedra que poderia estar dentro do contexto lá e trazendo essa tranquilidade. Então, tanto é que dentro da minha gestão agora não vai entrar várias mulheres. Ainda não é o momento. A associação está num momento agora de mudanças, que é estando uma mulher dentro da presidência. Então, a gente tem que ter um comportamento diferenciado realmente. A gente não pode se perder por causa disso. E nem se vangloriar, nem achar que... Eu acho assim, para mim, Ribeirão Preto já me deu muito presente. Então, assim, tá na hora de eu devolver um pouco que eu ganhei. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as fotos, tudo, mas só continuando aí na parte da entidade, né, da associação. Como que foi a escolha do seu nome, de convidar você para a presidência? Porque eu imagino assim, a vida inteira a gente está falando de homens. Sim. E assim, homens assim de muito maduros, de mais idade, que vêm já com aquela educação de lá de anos, ou seja, que não é fácil você mudar, né? Então hoje, tudo bem, hoje a gente vive aquele momento que a mulher, ela ocupou o seu espaço, ela cresce a cada ano, ela se posiciona, a gente mudou muito o nosso perfil. Porém, ainda tem essa questão, vamos falar do machismo mesmo dos homens, sim, de te olhar e falar, ó, calma aí, né? E de repente você se vê agora na possibilidade de assumir a presidência da CIRP. Por que que eu cheguei à diretoria da Associação Comercial? Eu venho muitos anos já dentro da associação. Eu passei pelo conselho, eu passei pelas distritais e tudo mais. E o estatuto de lá, ele é muito pesado de um modo geral. E eu era a única mulher em Ribeirão Preto que poderia estar dentro da diretoria executiva e participar de algum cargo. Não tinha outra. Então, não adiantava escolher ninguém. Porque Das empresas associadas, você disse. Das empresas associadas. Eu era a única mulher que tinha todos os requisitos para poder participar de uma diretoria. E como a inovação que o Dorival fez a eleição na época, tudo mais, ele queria mudar alguma coisa e trazer uma mulher. Ele queria começar a puxar a mulher. Porque o Dorival, ele já veio para inovar, né? Para inovar. E ele inovou mais uma vez, me trazendo para a diretoria. E eu era a única mulher que poderia estar ocupando esse cargo. Então, por isso, não é assim que a Sandra é a melhor, a Sandra foi escolhida. Não. Eu fui escolhida por eu estar dentro do estatuto, nas regras. Dentro das empresas associadas. Então, mas e o convite para a presidência? O convite para a presidência veio em consenso com toda a diretoria. É isso que eu ia te perguntar, porque quando você diz toda a diretoria, você está dizendo todos os homens. Os homens, todos os homens. Ou seja, eles chegaram O Dorival fez a sugestão, mulher, né? O Dorival indicou e todos eles aplaudiram e colocaram que eu ficasse como presidente. Então, eu tenho que agradecer toda essa diretoria aí. Tanto é que essa diretoria vai manter comigo praticamente toda ela agora, né? A gente tem que inovar em torno de 30%. Sim. Mas eles vão estar comigo, eles vão me dar a mão. Eu vou deixar o Dorival como o primeiro vice-presidente também. E estou trazendo os demais e falei para eles, nós vamos ter divisão de tarefas. Porque, na verdade, ainda eu toco muito a minha empresa e eu vou dar o meu melhor para a associação comercial, mas eles vão estar porque eu já pus a CI para todos. Por quê? Porque a CI para todos, eu quero democratizar. E democratizando é assim. Se eu não sou tão boa na AgriShow, mas eu tenho um diretor lá dentro que ele é muito bom. E ele está dentro do agro. Por que não ele está representando a associação comercial? Entendeu? Então, eu vou fazer uma divisão com uma democracia. Na verdade, você vai entrar num processo que você evoluiu há pouco tempo, que é o delegar, né? Que é o delegar. Tá vendo? Então, você vai levar para a CIRP agora também. Para a CIRP também, esse de delegar. Não ser só a Sandra, a presidente, aparecer, ela tá... Porque eu fiquei muito em evidência, principalmente na época da pandemia, que o Dorival ficou um pouco mais irritado e tal. E eu acabei entrando, assim, como um meio do caminho. Porque, assim, a gente falava para as pessoas, mas todo mundo com o comércio fechado ficou muito difícil. Complicado. E com você não foi até tanto, porque o seu era uma questão também de empresa de necessidade, não era? Sim, o meu entrou, né? Então o meu ficou aberto. O meu só fechou 3 dias. Eu acredito que na pandemia, por isso que veio a expansão também, que vocês continuaram com o plano de expansão,
por conta de que o que mais se usou na pandemia foram entregas com motos. Ou Sim, seja, e nós não ampliou podemos, vendas, né, da sua e empresa. até a gente não pode esquecer que a renda, de um modo geral, ela caiu. Da pandemia para cá, a gente teve uma perda em torno de 30%, que a gente vê os tudo, aumentos né? de tudo. E é o que aconteceu. Essa população que teve que fazer esse serviço extra, né? Porque, na verdade, várias pessoas desempregadas, então foi um subemprego. E aí, a loja, de um modo geral, ela acabou evoluindo mais para esse lado, porque esse pessoal veio, então, quer dizer, quem trabalhava numa fábrica, a fábrica fechou, ele precisou estar na rua. E ele começou a fazer as entregas. Então, nesse mundo empobrecido que nós estamos, a motocicleta cresce muito. E as frotas, elas estão antigas. Então, a minha manutenção cresce. Por quê? Ao invés dele trocar a moto com 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, ele está ficando 3, 4 anos. E aí ela necessita demais trocar as peças. É o que está acontecendo com os carros de um modo geral. Se a gente perceber, a troca de carro, ela está demorando um pouco mais, né? Isso é o que está acontecendo. E a gasolina, com o aumento que houve em todo esse processo, ela também beneficia. E nós temos precariedade no transporte urbano. Então, o que acontece? Todo o interior sofre com isso. E aí o número de motocicleta aumenta também. Porque a motocicleta antes do carro, na verdade, ela vem antes do carro como custo-benefício, né? Custo-benefício. É o que grande parte tem Aí, se condições você de me comprar. perguntar, as mulheres que representavam antes dos anos de 2000, ela representava 3%, 4%, agora? até 2010. De 2010 para cá, a gente representa 38%. Então, você pergunta, mas por que cresceu tanto? A menina de 18 anos, ela comprava um carro. Que ela comprava um carro popular. O carro popular, praticamente, ele ficou caro. Ele ficou 70 mil, 60 mil. Enquanto que uma moto, ela consegue comprar por 7, 8 mil reais. Então, quer dizer, ela transferiu a vida dela, que era um veículo, que era 4 rodas, e ela veio para 2 rodas. Então, tem menina que nunca nem andou de bicicleta e vai tirar carta de moto, se você perceber. Aí aumenta o número de acidente. Mas tem a ver por ser mulheres? As mulheres, de um modo geral, não, os meninos também. Mas como os meninos, sempre homens, já foi mais de moto... Você diz aumenta acidentes por conta de maior quantidade de motos nas maior ruas. quantidade. E vamos Não, supor... porque não, as mulheres estão... Não. Né? Porque a gente fala que sempre tem esse preconceito também. Ah, mulher não dirige direito, mulher não sei de um modo geral, é das duas partes. Ao contrário, a gente é até atenciosa demais, eu acho. Atenciosa demais, trânsito. muito. Porque nós somos multitarefas, né? Exatamente. Multitarefas. Mas os acidentes aumentaram muito porque transferiu o carro para a motocicleta. Então, o número de motocicletas, a gente tem mais de 160 mil motos circulando em Ribeirão Preto. É muita coisa. É muita coisa. Se você parar num semáforo, você percebe que hoje para 10, 15, 20 motos do seu lado. Exatamente. E se você perceber também, seu retrovisor está indo embora toda hora, conforme a via que você está passando, né? Porque você não sabe. E uma coisa que eu falo sempre, quando você estiver andando, você escutar uma moto vindo, você não sai nem para a direita nem para a esquerda, você mantém onde você está. Porque você nunca sabe se ele vai vir para a direita ou para a esquerda, porque ele toma atitude muito rápida. E se você tomar atitude junto com ele, aí acabou. você acidente na hora. Então, eu sempre falo isso para as pessoas. A gente tem algumas fotos que a gente pegou para passar. Essa é bem antiga, Essa né? é bem antiga, essa é quando a SBS tinha 10 anos, que a gente estava... Era real já? Já era real, na José Bonifácio, lá na 69. É a antiga loja ainda. Antiga loja, você vê que sempre as minhas lojas eram grandes, né? A gente sempre usou cartazes muito grandes, porque tem o pé direito alto, então a gente olhava nos mercados, que sempre eu olhei muitas coisas no mercado, porque o mercado é o mais inovador de tudo, né? Tudo que acontece, o mercado, ele já traz, né? Já traz. Tá vendo? O meu escritório foi quando depois... Essa é a nova. Não, essa é a velha ainda antiga. Foi quando deu a enchente. E ela já era grande, né? Ela já era grande. Tá vendo que o meu escritório é todo embaixo? Então, quando deu a enchente, imagine 1,60 m. Nossa, cobriu tudo. Cobriu tudo. Ela cobriu tudo. Todas as prateleiras, ela cobriu tudo praticamente. Tudo. Então foi um efeito dominó as prateleiras também. As fotos é muito triste de você olhar e nem faz parte, né? Mais de olhar, porque é passado. Passou e hoje... E eu acho que o que eu aprendi nessa passagem aí também foi uma coisa
Então, tudo tem um aprendizado na vida da gente, tem um né, aprendizado, Sandra? e a gente acaba não tendo mais medo, né, das coisas, né? É o que você falou, cada vez que, óbvio que a gente não espera, mas se acontece, cara, te fortalece, tira proveito da situação negativa, Tira. né? É. Pra você se fortalecer, você ir pra Fortalece. cima, você Vai, enxergar. muito pra cima, E enfrentar, na verdade, o principal, enfrentar. Enfrentar. Porque você poderia ter desistido, né? Poderia. Mas não, o que que você fez? Não, vamos seguir, chamou seus funcionários, conversou e seguiu, né? E, na verdade, como eu dei esse poder, eles acreditaram em mim, entendeu? Sim. Porque eu fui forte na época, né? Então, eu falava assim pra minha irmã chorava muito, se descabelava, eu ia com meu cabelo preso e eu tenho muita mania de passar batom. Então, eu passava batom, ela falava assim, parece que você se fortalece, você passa o batom e fortalece, né? E as pessoas chegavam lá e falavam assim, não, você não vai levantar, não. Nossa, dessa vez, não adianta. Dessa vez já quebrou. E eu toda vez pensava. Então, eu tinha uma mercadoria na blister, vamos supor, né? Embalagem blister. Não molhou dentro da mercadoria, só estava sujo fora. Então, a gente limpava e o pessoal falava assim, não, arranca da embalagem. Se arrancar da embalagem, você não sabe mais o que é. E todos os meus fornecedores me deram muito a mão, porque eles trocaram todas as minhas embalagens de um modo geral. Então, eu pedi embalagens novas e a gente Você ia conseguiu manter a mercadoria, manter né? a mercadoria também. Tá vendo? Essa é a frente da Que era loja, né? antiga, Que era né? antiga. Aham. Tá vendo que a gente tem Que a gente muro fala ali, e é tudo né? com portas, na verdade. Porque, Que olha, nem tá vendo como que a segurou. porta levanta? Aham. Aquilo lá é com portas. É com portas de... E sempre eu investi muito nos estoques, né? Então, meu estoque sempre foi... E aqui nós já estamos falando em 2011, que já é Que a já é loja nova. nova, que aqui nós estamos na rua Mariana Junqueira. Aquele prédio ali do lado que você vê ali que está fechado, depois a gente adquiriu também. Então, hoje é a troca de moto grande ali do lado. Vocês ampliaram. Ampliamos. Porque essa foto deve ser a de 2011 mesmo. Acredito que ela é. De logo quando vocês mudaram, né? Logo quando nós mudamos, A fachada era uma fachada muito grande, tá vendo? Cinza. Hoje nós mudamos ela para azul. E esse SBS aqui era um SBS grande. Aí veio a Cidade Limpa. Aí vocês tiveram que Aí eu tive organizar que tudo. pegar essa logo e enfiar lá para dentro da loja. Então ela tá lá no fundo da parede, mas que também ficou ótimo. E aí a gente veio usando tudo que é azul agora. Então as nossas fachadas viraram azul. Esse é meu marido, é o Luiz, né? Esse é o dia da inauguração, da reinauguração, né, da SBS, que nós mudamos de local. Nós não fizemos festa, não fizemos nada, simplesmente eu pus para servir um coquetel o dia todo e as pessoas que chegavam iam lá e se serviam tranquilamente para conhecer o novo espaço. Porque é muito complicado no ramo você ficar convidando um monte de gente, você esquece várias pessoas. Não, não é bom, né? Ou você abre para todos ali. É muito porque difícil. Então eu fiz uma maneira assim muito... A chance de você esquecer alguém é grande, É não muito por grande. maldade, aí Sim, depois fica uma coisa muito chata, né? Muito chata. Então ficou, a gente pôs uma champanhinha, não combina com motocicleta, mas naquele dia a gente serviu um espumante, que as pessoas que queriam tomar um golinho tomava, só para poder brindar com a gente aquele novo momento, aquele novo espaço. E assim, era uma loja muito grande para a época, né? Então, em 2011, essa loja tem 2.000 metros quadrados, hoje nós estamos em 5.000 metros. Mas ela iniciou Mais que aqui dobrou. com 2.000 metros, então era muita loja para quem sai de 900, né? É muita bastante. loja. A minha mãe, né, que ela teve um acidente vascular, aí ela estava acamada, aí ela viveu até, ela teve em 2009 e ela viveu até 2013. E nesse dia ela passou a noite inteira no hospital e tudo, e ainda acabou indo lá e estando com a gente lá, E é do lado da sua irmã. e do lado da minha A irmã, que essa é a Silvia. Silvia, minha irmã. Na época ela fez vestido para poder... ela fica no financeiro, ela falou, eu vou fazer meu vestido, uniforme. Eu falei, pode fazer, porque ela detesta usar uniforme, né? E lá é obrigado a usar uniforme, porque na verdade, assim, se a gente começar a pôr roupa todos os dias, primeiro que você fica muito complicado. E segundo que você começa a diferenciar muito. Então, você estando de uniforme, eu vou para um balcão, resolve, eu vou para outro lugar, resolvo. Isso você sempre manteve. Eu sempre mantive. Até uma forma também, até do atendimento, igual você comentou. As pessoas não precisam saber que você é a dona ali. Não. E se eu Porque tiver você que tá tá de lá- uniforme, o atendimento é o mesmo, É o né? mesmo, é o mesmo. Então, e como eu consigo, que eu conheço tudo porque eu compro na empresa, então eu estou em todos os setores. Para mim é muito prático. Se eu estiver aqui no balcão e vender,
Eu Você vendo, já tá pronta ali, eu tô né? pronta, eu vendo rapidamente. Então, Aham. a minha irmã preferiu fazer vestido, então ela fez. Mas não deixa de ser uniforme. Não Tá deixa de ali, ser é a uniforme. logomarca. Porque ela nunca gostou muito de usar uniforme, mas ela usa tranquilamente agora. Porque eu falei, Silvia, há um destaque a mais e você começa a aparecer demais, fica muito complicado, né? E ela, principalmente por ser um financeiro, é mais complicado ainda. Ali são minhas irmãs, né? Aham. Que eu tenho as mais velhas. Convidados que foram lá também. Acabou indo bastante gente convidados, por a gente nem ter feito convites, mas foram. Eu tenho duas irmãs que têm boutique, né? Que elas lidam com roupa. E as minhas outras primas já faleceram, todos eles praticamente já faleceram. Eu só tenho um primo vivo ainda que viveu com a gente. E uma irmã, que é essa prima irmã minha, que é a caçulinha, que ela é professora lá do Jack and Jill há 30 anos, então... E dessas lojas novas que vocês foram abrindo, vocês fizeram inauguração ou não? A gente faz, na verdade, uma abertura, sem Só inauguração. para abrir, Faz com os uma oração, umas palavras, funcionários, né? apresenta os Quem estiver lá. funcionários e é bem tranquilo. A agência acompanha a gente, mas nada de convite com todo mundo, nem nada. É bem tranquilo, a gente faz a propaganda, vem aí, inaugura, põe na porta o dia que vai abrir e abre as portas. Bem tranquilo também, nada... Tá vendo como que eu te falei que eu usei as cores primárias? E os meus balcões são de madeira? Tá vendo aquilo que eu te falei lá atrás? É bem alto o nosso... E todo aquele telhado que você vê é muito artístico ele, porque ele é todo de madeira. Porque esse prédio ele tem mais de 60 anos, né? Você teve que dar uma repaginada nele para não ficar Repaginei, muito... não. E ele tem aquele tipo daquele lanterninha ainda, lembra? Aquelas que entra as iluminações? O lanterninha ele vem com o telhado e ele sobe. Aí entra a claridade. É o tal do lanterninho. Meu marido queria que tirasse tudo, mas eu não tirei, não. Eu deixei porque ficou tranquilo, deu para arrumar. O madeiramento tá ótimo. E é bem o trabalho do madeiramento ali. Quando vai engenheiro na minha loja, ele fica louco. É bem diferente. É umas coisas assim. Os funcionários ficaram todos. Hoje a gente está falando aí em 127 colaboradores. 127. Quando vocês abriram a primeira SBS, quantos funcionários você lembra? 2. Era você E meu primo só. E seu primo só. Só. Meu pai, que não ficava dentro da loja, era eu e meu primo. Abria a porta, lavava banheiro, lavava o chão, lavava tudo. E eu lembro, na época, me deram um cachorro para mim colocar dentro da empresa. Eu falei, imagina, eu vou chegar na empresa, depois eu não vou nem abrir a empresa de tanto medo que eu tenho de cachorro. Hoje eu tolero cachorro, mas eu tenho medo ainda de cachorro. Então, falei, como que eu vou pôr cachorro na minha empresa? Eu não vou entrar na minha empresa. Mas medo de cachorro que é mais cão de guarda, assim, vamos De tudo dizer. eu tenho medo. Hoje eu tolero um cachorro, porque a minha filha quis ter um cachorro. Então eu tenho um shih tzu na minha casa, e que eu já pego agora, mas de primeiro eu olhava cachorro, me dava náusea. Parecia que eu estava engolindo o pelo do cachorro. Sério? Mas eu consegui curar isso também. Eu consegui passar por cima. Sempre minha equipe uniformizada. Esse é o meu sucessor, que é o Luiz Henrique. Que é o né? seu filho, É o meu que tá filho. agora. Já está lá no comando. Tá vendo? A gente comprou prateleiras todas novas, sempre prateleiras de aço, que é o que aguenta ficar Muito peso, né? muito peso. A gente leva a foto do meu pai. Aquela logomarca que eu te falei era o que ficava na fachada, que Vocês foi proibido colocaram pra pelo dentro, tamanho. aham. E a gente trouxe para dentro. E até que ficou bom, porque a parede é alta. Mas essa logomarca, ela é muito grande. Se você vê perto das coisas, ela é bem expansiva Tamanho, mesmo. né? E aí teve que tirar lá da frente para a cidade limpa. Esse é o momento que a gente estava usando, né? As máscaras, tudo Pandemia, foi obrigatório. né? A gente realmente deu para todo mundo. Esse é o meu primo, que está 35 anos comigo lá dentro da loja. Ele veio com 13 anos de idade. Essa é minha mesa, que eu fico no meio da loja, no meio da seção de peça, realmente. É onde você trabalha, onde você vê tudo. Onde Porque eu você vejo tudo. comentou. Você Eu tá compro, aqui, eu você olha compro pra um um- lado, ali Eu você compro olha um o caminhão de estoque. pneu nessa coisa. E eu tenho mais uma televisão ali, que tem mais ou menos umas 30 câmeras que eu vejo. Mas de hoje, com as novas lojas, você continua ainda na matriz, né? Eu continuo na Tudo matriz. Você fica na matriz. Eu faço todo o comando pela matriz. Mas você circula nas outras? Circulo Sandra? a cada 60 dias. Mas aí você vai e passa um dia, por exemplo. Não. Eu entro, olho tudo que está errado, anoto num papel e delego para o meu filho, para o Luiz Henrique. Porque quem dá ordem nas filiais é ele. E o que seria tudo errado para você, assim, por exemplo? Tudo errado, uma alguma coisa loja fora do suja, lugar? uma loja desorganizada, ferramenta suja, o uniforme não estando de acordo do jeito que eu quero, o estoque não estando arrumado. Então, eu olho todo esse lado, se a faxina está sendo certa, se não está, se estão... eles têm que fazer café. A gente ensina eles a fazerem café com os bulidores, né?
porque eles têm que pôr café na loja. Todas as lojas têm café. E quem faz é o gerente. Então, eles, mas eu nunca fiz café. Vai aprender a fazer café. Então, aprende a fazer o café de manhã, faz, já põe na garrafa e deixa pro cliente. Chegou meio-dia, faz novamente e deixa pra tarde. Então, tem café na loja o dia todo. Então, é uma coisa que eu dou um olhar geral, porque quem monta as filiais sou eu. Quem faz o desenho delas sou eu. Por exemplo, agora surgiu a filial 3, na Rua João Bim. Eu sinto ali que a Rua João Bim tá difícil para a pessoa estacionar, para entrar dentro do prédio. Desocupou o prédio do lado. Eu já peguei o prédio do lado e vou ampliar a filial 3. Aí meu filho, mãe, mas não é o momento agora. Eu falei, é o momento agora, porque o salão... Passar, e aí você perde aquela oportunidade. E aí eu tô com o pedreiro depois, lá, né? já layoutei tudo como que eu vou colocar. Então, num final de semana, eu rasgo a parede e já na segunda tá tudo trabalhando normal, porque o outro lado já tá pronto. Não prejudica. Não prejudica, Então, é tudo bem estratégico mesmo. Essa é a minha irmã, né? Essa é a minha filha, a Sofia, também, que fica no financeiro com a minha irmã. E o Armando, que você conhece da B Propaganda, que ele é meu... Sim. Da... É que aí ele tá bem escondidinho, óculos escuros. Sim, o Armando esconde muito. Esconde muito. E aí a gente coloca isso daqui, ó. Essa é uma outra porta que você tá vendo que tem essas... porque, na verdade, ali é o pacote. Então, a gente faz uma proteção para não ficar um monte de entrada na loja. A gente deixa uma entrada só principal. Até para organizar melhor o fluxo. Organizar melhor o fluxo, né? Tem uma outra coisa muito legal que a gente faz também. Isso já é inauguração de filiais, né? Que aí vocês já começaram Já começamos o processo, então vem as inaugurações. E uma coisa, essa é a de Sertãozinho. Sertãozinho foi o ano passado, né? Ano passado. Que a gente ficou naquele complexo novo que o Savenhago abriu. Então, a gente entrou lá com ele, até ele abriu uma exceção, porque ele é 50 metros quadrados e eu precisava de 100. E a minha porta tem que ser virada para a rua, porque, na verdade, eu não posso estar dentro de um mall que as pessoas vão entrar lá dentro, vai atropelar. Então, eu tenho que estar virado para a rua para o motociclista entrar, né? Porque essas lojas têm sempre de 70 a 100 metros quadrados. Então, é um modelo, são menores. Ela tem 1.500 itens. E ela atende até 400 cilindradas. Então, é bem enxuta as lojas. É uma maneira bem enxuta. Você buscou consultoria para montar esse modelo, Sandra? Não. Vocês que formataram? Nós que formatamos. Assim, para entender, qual vai ser o tamanho do modelo de loja? Até quantos X equipamentos nós teremos? Não, eu que montei, porque com a minha experiência que eu tenho do mercado, eu sabia o que podia colocar e o que não podia colocar. E a escolha dos locais? A escolha dos locais, a gente vai olhando, a gente pergunta para o cliente mais ou menos, onde você acha que deveria ter uma loja? Ai, nossa, dona Sandra, tá faltando lá na Coronel Camisão. Nossa, a gente não tem nada lá em cima. Aí a gente busca algum prédio, mapeamento e vai para lá. E vai em todos os lugares. Aí na Henri Nestlé também foi pedido. Aí na Henri Nestlé nós entramos. Nós começamos com o propósito de postos. Aí depois os postos começaram a ficar mais difíceis, aí nós fomos para salão mesmo e alugamos e tá dando tudo certo. Porque a gente faz monitoramento de câmera, tem seguro, tem tudo, então bem tranquilo, E o uso de uniforme lá na loja é obrigatório em todos os sentidos, né? Esse daí é a nossa oficina da matriz, tá vendo? Todo mundo chega já com o produto pago, com tudo, e com uma senha de atendimento. E eles vão chamando, eles são em 12 mecânicos aí, auxiliar de mecânico que eu chamo, porque eles não mexem no motor da moto, né? Eles só vão mexer no externo da moto. Aí eles entram, fazem o serviço e vão embora. Se eles quiserem dar alguma bonificação para o menino que arrumou, ele tem que pôr um envelope e entregar lá no meu caixa. Que legal. Porque eu não posso ficar dando dinheiro aí o dia todo, só vira um comércio. E também eu não posso, porque lá eles não podem... Por fora, né? Imagina. E eles não podem fazer nada que é extra. É só o que eu tenho layout do que eu troco. Não pode fazer nada extra a mais. Então tem que fazer aquilo que está dentro. Isso vocês monitoram e... Monitoram. E a sucata é recolhida, levada para um outro prédio e é contada. Porque aí a sucata vira dinheiro para que eu pague a comissão dos meninos. Então eles são comissionados também pela sucata que eles fazem o serviço. Que legal. Mas se você quiser levar o seu pneu que está usado, você vai pedir para a gerência e a gerência vai te autorizar você levar. Mas desde descarte correto, né? O descarte correto, porque aí eu tenho as pessoas que buscam. Tem o destino final Tem o destino final do óleo, tem o destino final das baterias, tem o destino final dos pneus. Tudo tem um destino.
Então, eu não posso deixar que vire aquele mercado paralelo. Porque senão um quer comprar outro, quer comprar outro. Então, eu não... Tipo, não. a revenda mais barata, Não. do E como que vai pra todo mundo que reutilizar, tem né? agora, que faz essa reciclagem, eles todos abriram empresa. Então, eles chegam com as notas para te comprar o produto É mais reciclado. fácil Mais até, fácil, mais é. organizado, Mais né? organizado. Então, a gente pega empresas sérias para vir buscar todos os descartes, principalmente de óleo, que é uma coisa, assim, absurda. E eles vão lá, sugam o nosso óleo todo queimado, levam embora, faz o pagamento, dá a nota fiscal. É bem tranquilo. É uma coisa bem... Tem mais fotos, Lito? bem na formalidade, né? Essa é a nossa loja, tá vendo? Ela é uma loja ampla. A gente vende mini motos também, vende quadriciclos, tudo mais. A gente sempre usou o lema SBS, muito mais por você, muito mais você. Sempre trazendo... E o nosso balcão, perto de uma loja de moto, você vê que ele é muito atual. E na pandemia a gente fez o recuo certinho. A gente usou de uma maneira bem tranquila. Tanto é que foi fiscalização, foi tudo. A gente estava... Tudo certo. E eu consegui comprar muita máscara e eu vendia a R$1 a máscara na minha loja para que ninguém entrasse sem máscara. Ô, Sandra, e o que você falaria? O que você fala, por exemplo, às mulheres que querem começar a empreender? Eu acho que as mulheres que querem começar a empreender, primeiramente, ela tem que saber o que ela quer. Porque nós temos que ter multitarefas. Nós temos que cuidar da casa. Então, a gente não pode falar assim, eu não estou empreendendo direito porque eu tenho criança. Eu não estou empreendendo direito porque eu tenho marido. Não. Você tem que ter disciplina, organização, porque tudo dá tempo. Tudo dá tempo. Não vai dar tempo de você fazer um cabelo 3 horas da tarde. Você fazer uma unha 2 horas da tarde. Mas você pode marcar 6, porque hoje você tem várias opções. Você pode começar, por exemplo, eu faço uma academia às 6 da manhã. A minha loja abre às 8. Eu já tomei banho, já me troquei, já cheguei na empresa. Você tá lá. Tô lá. Eu faço as coisas fora do horário. Então, a gente tem que... a gente vai se prejudicar um pouco como mulher, mas foi o que nós escolhemos. Nós escolhemos estar no mercado de trabalho. Então, toda mulher que estiver no mercado de trabalho, ela tem que se conscientizar que ela não precisa pôr desculpas. Ela tem que ser ela própria e saber o que ela quer e o caminho. Não dá para ser uma mãe 24 horas quando você trabalha. Então, você vai ter que terceirizar para que as crianças fiquem com alguém, para que depois você dê o melhor na hora que você estiver com eles. Então, eu sempre falo assim, essa troca, tudo ao mesmo tempo não dá. Não dá para você estar num shopping quando você empreende na sua empresa. Não dá. E quando você tiver também uma loja no shopping, você tem que estar dentro da sua empresa trabalhando. Não é? Então, eu sempre falo assim, as pessoas têm que entender o que elas querem. E eu sempre soube o que eu quero. Então, vamos supor, o comércio, ele é maçante. Ele é de sábado também. Às vezes, as pessoas que trabalham... E você trabalha de sábado? Eu trabalho, porque eu gosto de encontrar com as pessoas de sábado, porque a região vem e eu acabo trabalhando. E então, seu marido nunca te cobrou, por exemplo? Nossa, você vai de sábado na loja? No início, sim, mas como ele é muito livre para ele correr, para ele fazer o que ele quiser, então, automaticamente, depois do 12h30, 1h, aí eu vou estar livre. Meio período Mas eu também, nunca deixei né? de fazer nada assim, qualquer programa social com ele, por causa da empresa. Eu sempre, assim, fui muito prática, sempre aprendi a me arrumar muito rápida. Então, vamos supor, de repente eu tô aqui, você fala assim, Sandra, eu tenho um jantar à noite e vai precisar, assim, com uma roupa social, tal, tal. Eu chego em casa rapidamente, eu dou uma desfiada no meu Decidida, cabelo, tarará, já tô pronto, tô lá com você. Aí eu não vou falar pra você, eu tenho que ir no cabeleireiro, eu tenho que ir... Não. Ver a roupa. Ver a roupa, não. Então, muitas vezes, eu carrego sempre blusas dentro do meu carro. Então, quando eu vou numa reunião da CI, que eu tenho outra coisa, eu troco a blusinha, que eu falo estacionamento, é meu lugar de troca. Troco, passo uma maquiagenzinha rápida e já cheguei no local. E assim, 40 anos já atuando, não passa pela sua cabeça em se aposentar? Olha, eu fiquei 12 dias agora em janeiro, que eu fiz uma cirurgia de abdominoplastia, e eu fiquei em casa, porque eu não podia realmente sair. Mas quando deu o 13º, eu falei, meu Deus do céu, 2 horinhas por dia dá pra mim ir na loja. Então, eu sinto falta, sabe? Ou ficar em casa, Viagem pra mim, você pode me convidar, desde que ela seja até 12 dias. Mais curta. Curta, 13 já não tenho mais humor. Eu perco o humor, realmente eu perco o humor. Literalmente eu perco. Eu posso estar vendo a melhor coisa do mundo. Meu marido fala, não convide a Sandra pro 13º dia. Ela é a mulher dos 12 dias só de viagem. Então, das vezes que eu fui, que eu fiquei 17, 18... Mas mesmo, por exemplo, no exterior, uma viagem mais longa, que não, às vezes é necessário você ficar um tempo maior. Aí eu fui, quando nós fizemos 25 anos de casado, a gente foi com a família toda, conheceu
Foi em Paris, foi nisso, foi naquilo, parará, parará. Quando chegou o 13º dia, eles, ai, que coisa maravilhosa. Eu olhava e falava assim, nossa senhora, que vontade de ir embora, já cansei. Eu cansava, entendeu? Eu canso. Você pode me mostrar a melhor coisa do mundo, eu já não acho mais graça. É muito interessante. E tem pessoas que chegam lá na hora e falam assim, nossa, Sandra, você viaja muito pouco. Eu falo, viajo o necessário, que é pra mim. Então, a gente tem as necessidades, por isso que a gente tem que saber o que a gente quer, né? Uhum. E se você perguntar assim pra mim, nossa, você se arrepende de não ter cuidado das suas crianças na infância, tal, tal? Não. Na verdade, você cuidou, mas não foi aquele cuidado como, por exemplo, uma mãe que tem a oportunidade ou tem a opção, escolhe ficar em casa e aquela dedicação maior, mas você não deixou de cuidar dentro do Não. seu tempo, no seu Não. momento, que é o que eu falo, é muito isso, eu falo até mesmo, porque eu também tenho essa rotina muito louca de trabalho, né? Mas quando eu estou com os meus filhos, eu estou realmente com os meus filhos. Eu também era o que eu fazia. Entendeu? Então, que seja 1 hora no final de semana, ou um sábado. Está com ou eles. É deles Dedicação. e é com eles. É. Então, esqueça o resto e aproveita aquele E uma das momento. coisas que eu conseguia fazer era levar na escola e buscar da escola. Então, isso é muito importante. Sim, nossa, isso já é assim... Fundamental. Eu Aí depois, tenho os mães que já não cursos conseguem, extras. tudo bem, Agora, mas, os assim, se você cursos tem a extras, eu punha oportunidade- alguém para levar. E aí, meu filho, quando veio comigo com 25 anos, ele falou assim para mim: nossa, até agora eu fico com você o dia todo. Eu falei, então, tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo de você estar comigo. Agora você está comigo o dia todo e automaticamente ele vai para as filiais, vai isso. Então, quer dizer, e aí meu marido fica enciumado porque agora o filho fica comigo, né? Os 2 filhos ficam comigo e nenhum com ele, né? Porque ele também tem a indústria dele para tocar e os 2 ficam comigo. Mas eu acho que a gente tem que ser muito bem resolvida do que a gente quer. Tudo a gente não consegue. Então, vamos supor, tem um período que você engorda mais, que você está mais ansiosa, que você está isso, está aquilo. Então, você tem que aprender a lidar com aquele momento. Aí chega um novo momento. Igual agora, minha vida chegou um novo momento. Eu estou pondo gerentes na loja, eu tenho meu filho junto para tocar, estou com pessoas de braços direito muito bom dentro da empresa. Então, eu consigo olhar para mim um pouco. Então, como que eu estou olhando para mim? Eu estou emagrecendo, voltando àquela Sandra mais magra, elevando minha autoestima outra vez. E é o que eu vou ter que fazer agora com a minha filha também, porque minha filha engordou muito depois de um Covid e o dela foi encefalia viral, né? Então, todo mundo que tem um Covid, automaticamente ele pega na onde que você é o teu ponto fraco. E o ponto fraco dela foi encefalia viral. E agora ela engordou muito, então agora nós estamos fazendo um trabalho dela emagrecer, então eu também estou emagrecendo. Então, nós entramos numa outra sintonia. Então, eu já consegui no Carnaval no Rio esse ano com um grupo, coisas que eu não tinha feito no passado, que eu ficava presa muitas vezes num Carnaval aqui em Ribeirão. Então, agora sim, a gente vai direcionando e vai tendo o tempo. O tempo certo vem e o que a gente não pode é desanimar nunca. Exatamente. Sandra, obrigada pela sua participação, por contribuir aqui com a gente um pouco da sua história, você como mulher, empreendedora. Obrigada. E que eu tenho certeza que muitas outras mulheres aí, né, que não for de mulher, que assistem a gente, vão se inspirar também, tomar decisões, né, aquela coisa de perder um pouco o medo, de você encarar um desafio, de ir pra cima, e aquilo, caiu, tudo bem, aprende com o erro, E eu falo sempre, levanta, viu, Juliana, né? para as mulheres, não importa se você está empreendendo ou se você é trabalhadora. Exatamente. Faça o seu melhor. Sempre. Diferencie de todos os demais, que oportunidade você vai ter. Agora, se eu começar a reclamar e eu não procurar oportunidades, e dentro do meu trabalho, não importa qual, se eu não for a melhor, se eu não me destacar, é o que eu falo, as mulheres gostam mais de estudar que os homens. Então, aproveita esse momento que a mulher tem, que você vai se desenvolver muito mais. E não importa quanto você ganha, importa o que você gasta. Então, às vezes eu falo assim, não ganho muito ou ganho pouco. Não importa. Importa a maneira que você vive e como que você se consciencia com os seus gastos. Até porque se você quer um padrão assim, quero ter mais coisas, você tem que trabalhar, se empenhar para crescer no mercado, para ter mais condições, e assim por Mais diante, condições. né? E uma das Buscar, coisas que né? eu faço lá na loja, que eu não seguro nunca, é quando as pessoas querem ser elas próprias. Que elas vêm, me perguntam, e eu abro o caminho para que elas Para elas possam... empreenderem. Para elas empreenderem. Porque é muito difícil a pessoa, quando está indecisa,
e alguém vai e joga um balde de água fria. Então, E é o que a gente mais escuta, né, é o que a gente Sandra? mais escuta. Então, a gente tem que Quantas vezes você não incentivar. ouviu? Ah, mas você vai fazer isso? Não, ai. Ou E uma outra seja, inovação que a gente fez também, que eu não comentei, foi os 5 horas de superpreço que a gente faz também, que é um sucesso lá na loja, que a gente vem copiando das outras empresas, né? E que nesse dia a gente faz com 50%, 25%, e o motociclista gosta muito também, ele guarda o dinheiro para estar com a gente espera nesse por 15 esse de novembro. momento. É. Então tem momentos muito bons. Tá bom, obrigada, viu? Obrigada, pela viu, sua Ju? Foi muito bom, foi um prazer participação. enorme de estar aqui. Prazer é Espero que nosso. eu tenha correspondido Ah, ao que bastante. você veio me propor. Obrigada. Bastante. Obrigada a você. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Antes quero agradecer, falar de novo aqui da Claro, que está com a gente aqui no podcast. Ó, lembrando, hein, no plano multi, qualquer loja da Claro que você for, você pode ligar aí pro número que está aparecendo na sua tela. Você tem uma promoção somente agora no mês de março. Você tem, ó, internet de fibra, ultra velocidade em 500 megas por R$ 99,90 no plano multi, tá bom? Corre aí para você conferir, saber mais informações e ter a sua melhor internet aí na sua casa, no seu comércio, enfim. E obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.